na literatura clássica, como o monstro de Frankenstein, de Mary Shelley, ou o Drácula, de Bram Stoker, a monstruosidade frequentemente se apresenta como a perversão da ordem natural. O monstro é o outro, aquilo que assusta por estar fora das regras da biologia e de Deus. Como nós classificamos um monstro? Em The Boys, o processo é muito semelhante, mas a estética é um pouquinho mais invertida. Afinal, estamos falando de The Boys. Os Supers são monstros semelhantes a Frankenstein, só que mais contemporâneos. Também não são costurados a partir de cadáveres em um laboratório gótico, mas eles são sintetizados em tubos de ensaio corporativos e polidos sob os holofotes de estúdios em Nova York. A premissa de The Boys, nesse sentido, subverte mais de 80 anos de mitologia heróica. Desde que o Superman levantou um carro na capa da Action Comics número 1 em 1938, a humanidade foi condicionada a olhar para o céu em busca de salvação. E você vai entender bem essa metáfora. Fomos ensinados através de décadas de cultura pop, quadrinhos, filmes, narrativas, enfim, que o superpoder é uma bênção divina, um chamado para a responsabilidade e também um chamado para a justiça. Pega aí Vingadores, Liga da Justiça, X-Men, a Tropa dos Lanternas Verdes e até mais recentemente também a série de quadrinhos do Invencível. Parece que tudo que nós vamos ver está contido na última afirmação que eu fiz. No entanto, quando Garth Ennis criou os quadrinhos e Eric Kripke, e eu acho que eu pronunciei esse nome certo, os adaptou para a televisão, eles nos forçaram a encarar isso. E se o poder absoluto, em vez de corromper lentamente, fosse injetado diretamente na corrente sanguínea de indivíduos emocionalmente fraturados, embalado por um time de relações públicas e também otimizado para engajar cada vez mais nas redes sociais. Parece que eu acabei de descrever The Boys. Em quase todas as narrativas de super-heróis, ter poderes é uma benção. É a chave para a aventura, para a responsabilidade, aquilo que descreve o propósito, não é mesmo? Em The Boys, no entanto, o composto V não transforma as pessoas muito bem em deuses benevolentes, mas transforma as pessoas em super celebridades, super narcisistas, super instáveis e frequentemente super psicopatas. É claro que de forma alguma acho isso ruim nos quadrinhos ou na série, mas eu acho que nós podemos dizer que esse conceito é uma criatividade bem desgraçada, mas é boa, uma criatividade muito boa. Outra pergunta agora: viver sem superpoderes no universo The Boys é um problema ou uma solução? Fisiologicamente, taticamente, não ter poderes nesse universo é o maior dos problemas. É viver um estado de terror constante, uma existência comparável ao horror cósmico Lovecraftiano, onde o cidadão comum é apenas mais um dano colateral a ser ignorado, a ser, sei lá, passado para trás, alguma coisa assim. Porém, filosoficamente, moralmente, existencialmente e tralala, a ausência de poderes é a única solução viável para a preservação da consciência, para a preservação da empatia, para também a preservação da própria essência humana. E por que não? Sem poderes dentro desse universo, as coisas complicam muito. Até demais. Sem superpoderes você é indefeso contra os caprichos dos supers. Você pode desaparecer a qualquer momento, sem aviso, por algo tão banal quanto um super velocista atrasado para um evento promocional. É bizarro. Não há tribunal que julgue Homelander, e é bom deixar isso bem claro. Não há cadeia que detenha Homelander. E a partir do momento que nós temos esse tipo de relacionamento com um super em um universo tão problemático como o de The Boys, aí você vê que você não passa de um grão de areia pronto para ser eliminado. A única razão, inclusive, pela qual a VOT não extermina toda a população é porque essa corporação precisa de fãs. É porque ela precisa de consumidores, ela ainda precisa de testemunhas que comprem esses produtos licenciados dos supers, entende? A engrenagem precisa ficar girando. Para entender o que significa ser humano, ou melhor dizendo, ser um humano no universo The Boys, primeiro é preciso compreender a natureza do mundo que a série se constrói. A América fictícia da corporação VOT, ela abriga um cenário de super-heróis. Até aqui, tudo bem. Esse pessoal superpoderoso existe através de um pensamento de superioridade na maioria das vezes. Até aqui já começa a ficar estranho. Temos contato então com uma civilização que
reorganizou toda a sua estrutura moral, toda a sua estrutura política, econômica e cultural em torno de um único eixo: o poder biológico elevado ao status de divindade. Isso é um problema. O mundo que estou descrevendo aqui é um mundo onde os super-heróis existem para servirem como símbolos de esperança, assim como qualquer outro universo de super-heróis que você tenha contato, que você vai ver por aí. Mas lá nos bastidores, lá é onde a grande massa não tem acesso, não consegue ver nada do que acontece. Bem, esses mesmos super-heróis, eles acabam existindo apenas como produtos. São marcas registradas, ativos corporativos, rostos de campanhas publicitárias e ferramentas geopolíticas nas mãos da Vault International, uma mega corporação que fabrica, que licencia e monetiza a superpotência humana. O composto V aqui nesse sentido é uma substância que cria os supers, e ele é administrado sem consentimento, muitas vezes, em bebês recém-nascidos nesse universo. Que fique bem claro, o algoritmo, estou falando de coisas fictícias, tá bom? Nada de conteúdo sensível. Ou seja, ela coloca esse composto em bebês recém-nascidos sem que qualquer escolha possível seja feita, a não ser, às vezes, quando alguma escolha ou consentimento dos pais acontece. Os supers aqui nesse universo, eles são fabricados, eles não nascem com superpoderes, não é uma bênção divina, nada disso. Essa é a primeira e mais devastadora revelação que a série oferece. O poder sobrenatural nesse universo não é uma dádiva, assim como não é uma maldição divina também. É um produto de laboratório, é uma propriedade intelectual de uma empresa, um instrumento de dominação econômica e política. Nesse contexto, o humano sem superpoderes, ele ocupa uma posição que precisa ser examinada em duas dimensões complementares e aparentemente contraditórias, ou seja, ele é simultaneamente o mais vulnerável e, paradoxalmente, também o único capaz de enxergar com clareza. Essa é a lógica fundamental da opressão em The Boys, ou seja, o dano aos humanos comuns raramente nasce do ódio. Pelo contrário, ele nasce da indiferença. Os supers, eles não precisam odiar os humanos para destruí-los. Basta apenas que não os considerem como tais, basta apenas que não os vejam como iguais, basta apenas que não os tratem como seres vivos participantes do seu ambiente ao redor. Viver sem superpoderes aqui no universo de The Boys significa então que sua melhor estratégia contra um super seria a clandestinidade e também a astúcia. Mas a astúcia, ela não para de jeito nenhum um raio laser dos olhos do Homelander vindo a 500 metros de distância. Aí tem limite pra tudo, né? Diferente de nosso mundo, onde os superpoderes são ficção em The Boys, há um elemento político real. Ou seja, a Vault International, ela controla o governo, ok? Ela controla também a mídia e o sistema judiciário, como a gente pode ver em alguns episódios. Sem poderes, você tem direito ao voto nesse universo. Mas esse voto é inútil quando os candidatos eles são patrocinados pela mesma corporação que cria os heróis. Entende o buraco que nós vamos chegando e as possíveis comparações viáveis que podemos fazer com a nossa realidade? Social e filosoficamente, o universo de The Boys é uma sátira muito bem construída em relação ao nosso mundo. Os supers, eles são as celebridades do Instagram, podemos dizer assim, com poderes nucleares, no mínimo nucleares. São políticos que mentem com um sorriso perfeito, são aqueles bilionários que compram impunidade. Viver sem poderes é, portanto, a solução nesse sentido para não se tornar parte dessa maléfica engrenagem. Em narrativas de horror, e aqui eu vou fazer uma comparação bem interessante, o medo frequentemente deriva do desconhecido ou de criaturas que são, no mínimo, grotescas, como monstros marinhos ou demônios, enfim, depende da narrativa de terror. Mas em The Boys, os monstros, eles andam à luz do dia, eles voam à luz do dia, são glorificados à luz do dia. Eles usam cores vibrantes e têm milhões de seguidores nas redes sociais. O terror existencial aqui é semelhante ao horror cósmico que nós podemos ver, inclusive, nos escritos de Lovecraft. Por quê? Porque a percepção de que a humanidade é insignificante perante forças infinitamente maiores e por várias vezes desconhecidas é mais real do que nunca. Saber que o Capitão Pátria pode cruzar os céus e cortar você ao meio num piscar de olhos com os seus raio laser que sai dos olhos, simplesmente porque teve um dia ruim, pode gerar
um estado de estresse pós-traumático latente em toda a população. Não há bunker que resista nesse sentido e também não há exército que possa proteger algum país contra essa figura. Em The Boys, podemos propor o problema difícil da empatia, ou seja, como um ser que não sente dor, como um ser que não adoece, como um ser que não envelhece, como os outros, ele pode compreender a fragilidade alheia. A resposta para mim é que ele não consegue, não tem esse poder da empatia embutido nele. Não veio junto com o composto V. O composto V, inclusive, atua como um solvente da consciência humana nesse universo. Ele não apenas dá superpoder, mas também acaba minando a consciência humana. A invulnerabilidade física cria um distanciamento cognitivo inevitável entre um ser humano e um super aqui. Quando a sua pele é a prova de balas e a gravidade também não afeta, bem como as pessoas ao seu redor deixam de ser vistas como semelhantes, cara, eu acho que é inevitável que você passe a ver todo ser vivo como apenas um objeto descartável, entende? Pelo menos quando você tá nessa posição de super nesse universo. Viver sem poderes, portanto, por aqui, é a única garantia, aparentemente, a única garantia de humanidade. Sangrar, sentir frio, ter medo de perder a vida, chorar, perder algum ente querido. Todas essas limitações são aquelas que acabam nos ancorando à realidade do outro. Tanto aqui na vida real, assim como principalmente no universo de The Boys. Logo, a ausência de superpoderes é a solução para evitar a degradação moral aqui em The Boys. Os super-heróis, eles são produtos aqui, nesse sentido, são produtos engaiolados pelas expectativas do público, engaiolados pelos relatórios de acionistas da Vault. Eles são propriedades intelectuais, inclusive, antes de serem pessoas. E o cidadão comum aqui em The Boys, escondido muitas vezes em sua aparente irrelevância, ele tem um privilégio que esses supers não têm, ou seja, de ser ele mesmo. Ser humano nesse universo é ser trágico, é ser minúsculo e constantemente ameaçado, mas no fim das contas, é a única maneira de você estar verdadeiramente vivo, de você estar verdadeiramente presente em sua realidade, em sua respectiva realidade ficcional. Deu pra entender, né? É de ser verdadeiramente humano, enquanto os deuses no céu nada mais são do que bonecos esperando pelo próximo roteiro das relações públicas. Até o próximo vídeo. Valeu!